Boa tarde a todos. Boa tarde. Damos início aos trabalhos da presente audiência pública relativa ao projeto de lei complementar 0102/24. Desde já, agradeço a participação de todos. Essa audiência também está sendo transmitida pelo site oficial da Câmara de Jumirim. Informo para que fique registrado que a Câmara Municipal de Jumirim está dentro desta forma, cumprindo os requisitos legais para tramitar e posterior votação dos referidos projetos. Informo, inclusive, que desde o dia 27 de novembro de 24 está divulgado em nosso site o convite para toda a população que queira participar desta audiência, e desde o dia 28, o mesmo convite também foi publicado no Diário Oficial do Município, dando assim mais transparência e publicidade aos trabalhos. Informo que a audiência pública ela não é deliberativa, ela é apenas explicativa. Nada será decidido aqui hoje, apenas será explicado de forma técnica os projetos que estão em trâmite. Informo ainda que qualquer outro questionamento que não esteja inserido no contexto dos projetos ora apresentados, eles também não serão objetos. Toda e qualquer dúvida será pertinente sobre aquilo que for explicado aqui. Todo e qualquer desacordo, sugestão ou qualquer outra manifestação, a Prefeitura enviará um e-mail para que vocês possam se manifestar lá. O intuito desta audiência, conforme eu disse, é apenas explicar o projeto que está tramitando. Então, posteriormente, quem quiser fazer sugestão ou que tiver qualquer outra manifestação, poderá, sim, fazer a sua manifestação através do e-mail. Tá? Informo ainda, a título para que a gente já comece a nossa audiência, que erroneamente foi subido um mapa que não tem a ver com o projeto de lei. O projeto de lei está correto, que está tramitando aqui na Câmara Municipal, porém, o anexo que subiu não é o correto. No anexo há uma grande área industrial e eu já antecipo a todos vocês que só será área industrial um pequeno espaço que já consta uma indústria lá. Isso aí vai ser explanado posteriormente pelos técnicos da Prefeitura. Dando continuidade à nossa audiência, passo neste momento a palavra para a engenheira da Prefeitura Municipal de Jumirim, a senhora Mirelle, para fazer sua explanação em relação ao projeto de lei complementar. Com a palavra, Mirelle. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, no slide está o e-mail, que vocês podem entrar com questionamento. E eu vou passar as informações em relação ao projeto de lei. Então, a Lei 136 de 2021, ela dispõe sobre o Plano Diretor do município de Jumirim para o período de 2021 até 2031 e dá outras providências. Alteração proposta. O artigo 44 da Lei Complementar 136 de 2021 passa a vigorar acrescido inclui o parágrafo 3º, a seguintes redação. As áreas institucionais poderão, a interesse da municipalidade, desde que mantida a equivalência de valores, ser substituídos por imóvel com destinação dominical em local diversos da implantação do empreendimento, serviços da construção, ampliação, adequação ou melhoramento em equipamentos urbanos ou equipamentos comunitários em locais diversos. A alteração proposta
se dá no parágrafo 6º, o artigo 48 da Lei Complementar 136 de 2021, onde prevê a dispensa da taxa de reforço a que aludem os incisos 1º e 2º do caput deste artigo. Passa a vigorar acrescidos dos seguintes incisos. Quando se tratar de regularização de imóvel com construção, sem necessidade de novas ligações de águas e esgoto, e implantação de novas estruturas urbanas, prevista nesta lei. E quando se tratar de área de interesse industrial. Alteração proposta. O artigo 49 da Lei Complementar 136 de 2021 passa a vigorar com as seguintes redações. A taxa de reforço ocorrerá da seguinte forma. A taxa fixa para os lotes desmembrados de 340 UFM por lote. O valor do UFM ele é publicado anualmente pela Prefeitura, tá? Através de decreto. Então, se você for fazer um desmembramento, é calculado através desse valor publicado. Então, para lotes de desmembramento, é 340. Quando se tratar de implantação de novos loteamentos, sendo loteamentos abertos, a taxa será de 680 por lote. Quando se tratar de implantação de novos loteamentos, sendo loteamentos fechados, condomínios, a taxa será de 550 UFM por lote. Nas hipóteses dos incisos 1 e 3, a taxa equivalente será de interesse da municipalidade, desde que mantida a equivalência de valores substituídas por serviços na construção, ampliação, adequação ou melhoramentos em equipamentos urbanos, ou equipamentos destinados exclusivamente ao órgão responsável pelo saneamento municipal. Alteração proposta. Fica revogado o artigo 46 da Lei Complementar 136 de 2021. O artigo se referia ao longo das faixas de domínio das ferrovias e rodovias, será obrigatório a reserva de uma faixa não edificável de no mínimo 15 metros a cada lado, salvo exigências mais restritivas definitivas desta lei. Então, esse artigo ele foi revogado. O artigo 54 da Lei Complementar 136 passa a vigorar com a seguinte redação. Ao longo das estradas vicinais municipais, será obrigatório a reserva de uma faixa não edificável de, no mínimo, 5 metros de cada lado, salvo exigências mais restritivas definidas em lei específica. Agora... Eu queria só fazer um comentário aqui com relação a essas alterações da 136. A 136 é o plano diretor. E essa taxa de reforço instituída no plano diretor, ela é considerada uma contrapartida efetiva para a manutenção do sistema de saneamento. Porém, a taxa, como foi instituída inicialmente, na prática, não se mostrou eficiente, porque inviabilizou muitas situações aqui no nosso município. Dessa forma, nós propomos aqui essa alteração desses valores da taxa, de uma forma que se mantenha o recurso para o saneamento, de uma forma que não onere de forma desarrazoada pessoas que pretendem regularizar os seus imóveis, e também, por exemplo, no caso por exemplo, a taxa, por exemplo, no caso de haver um loteamento, a taxa calculada será de acordo com o número de lotes, o que mantém a justiça do cálculo, ou seja, para fins de mera regularização ou desmembramento, a taxa é bem acessível. Já aquele empreendedor que vai ter renda, vai ter uma taxa proporcional ao seu empreendimento. Então, essas são as alterações do plano diretor da 136. Né? Agora, vou passar aqui a explanação da 137,
que é a 137, que dispõe sobre o zoneamento e uso e ocupação do solo. O projeto do zoneamento, ele visa alterar os valores também da taxa de reforço, que eu comentei na 136, porque também se contempla lá o pagamento dessa taxa, e também a alteração dos anexos 1 e 3, respectivamente, da 137. E vou devolver a palavra aqui para a engenheira explicar exatamente essas alterações do anexo. Então, a Lei 137 ela dispõe sobre o zoneamento e uso e ocupação de solo das outras providências. A alteração proposta. O caput de artigo 33, para autorização de novas atividades residenciais multifamiliares e habitações coletivas dentro do perímetro urbano, os interessados deverão apresentar auto emitido pelo órgão responsável pelo saneamento municipal, o qual definirá uma das condições abaixo. Esse artigo ele passará com o projeto a seguinte redação: para autorização de novos parcelamentos de solo no perímetro urbano, os empreendedores deverão apresentar auto emitido pelo órgão responsável pelo saneamento municipal, o qual definirá uma das condições abaixo. Aí, na lei, tem as condições previstas. Alteração proposta. O artigo 34 da Lei Complementar 137 passará a vigorar da mesma redação do artigo 49 da Lei Complementar 136 de 2021. Então, o artigo 34 fala sobre a taxa reforço da seguinte forma: a taxa fixa para loteamentos e desmembramentos de 340 UFM por lote, quando se tratar de implantação de novos loteamentos, sendo loteamentos abertos, a taxa será de 680 UFM por lote. Quando se tratar de implantação de novos loteamentos, sendo loteamento fechado ou condomínio, a taxa será de 550 por lote. Nas hipóteses dos incisos 1 e 3, a taxa equivalente poderá ser a interesse da municipalidade, desde que mantida a equivalência de valores substituída por serviços na construção, ampliação, adequação ou melhoramento em equipamentos urbanos ou equipamentos destinados exclusivamente aos órgãos responsáveis pelo saneamento municipal. Alteração proposta. Fica alterado o anexo 1 e 3 do mapa de zoneamento e usos permitidos e permissíveis por zona e áreas de especial interesse. Esses são os anexos da Lei 137 de 2021. Passando a vigorar as alterações. Como o Richard já havia falado, a gente acabou encaminhando o mapa errado, né? Então, eu vou falar as áreas que a gente alterou. Uma área de aproximadamente 45 mil metros quadrados, designada a zona de expansão urbana predominantemente comercial, foi classificada como zona de especial industrial. As áreas classificadas como zona de especial industrial, localizada no bairro Ipiranga, foram classificadas como zona exclusivamente residencial. Foi acrescentada uma área de aproximadamente 2,22 hectares, a zona exclusivamente residencial 3, localizada nas vicinais que ligam Jumirim a Cerquilho. As áreas identificadas como Zona Especial Industrial, situada na Rua Pazotto, com esquina com a Rua Manuel Novaes, foi alterada para a zona predominantemente residencial. E a área classificada como Zona Predominantemente Industrial, localizada à direita da rodovia Marechal Rondon, sentido a Laranjal, teve seu perímetro ampliado até os limites do município.
foi acrescida uma área de zona especial de interesse social, localizada à frente da Rua Manuel Novas com a Rua José Baggio. Então, esse é o mapa que foi alterado. Tá? Esse foi as alterações executadas, que é referente ao anexo 1. Agora, referente ao anexo 3, que é referente aos usos permitidos e... Pois não? Não, só no final aí eu abro para o senhor. Os usos permitidos e permissíveis por zona e área de especial interesse, fica estabelecido que, para a aprovação do uso e ocupação de solo, os usos permissíveis deverão ser substituídos à análise de aprovação da Câmara do município, mediante a apresentação do protocolo de solicitação em conformidade com o artigo 24 da Lei 137 de 2021. E na zona predominantemente residencial 2, será incluída o item, que é o NR12, como parte dos usos permissíveis. Obrigada. Doutora, tem alguma colocação? Então, essas são as alterações, né, da 137, com essas modificações. E como, reiterando aqui o que já foi dito, o que é a zona onde fica a indústria permanece industrial, e o resto como demais, como já existia na lei inicialmente. Mantém a zona que era destinada anteriormente. Anteriormente. Não irá alterar. Então, são essas as nossas... o que o nosso projeto vem propor de alterações. E o e-mail, fica aqui o e-mail, para, eventualmente, aí, alguma dúvida, vocês podem entrar em contato conosco lá na Prefeitura, nós vamos responder pontualmente cada caso. E muito obrigada. Retomando aqui, para a gente finalizar, eu volto a reforçar, então, aquilo que eles disseram, que a área industrial ficará onde há uma indústria e o entorno permanece como está, não vai ter nenhuma alteração. Saliento também que a gente vai vai abrir agora para perguntas. As perguntas serão referentes àquilo que foi explicado aqui. Qualquer outro questionamento, qualquer outra dúvida que não possa ser sanada aqui, vocês encaminhem para o e-mail deles, que eles vão responder pontualmente a cada um. Eu me coloco também à disposição de todos vocês para sanar qualquer outra dúvida pertinente aos trâmites aqui da Câmara. Aos trâmites do projeto em si, de parte técnica, fica à disposição a equipe da Prefeitura através do e-mail. Tá? Informo ainda vocês que essa audiência ela tem o caráter somente explicativo, que ela não decide nada. Quem vai fazer a votação para concluir essas alterações é o Poder Legislativo, ou seja, vai ser feita uma sessão e nessa sessão poderá ser baixado o projeto para estudo, caso os vereadores entendam que há necessidade de baixar para estudo, poderá ser reprovado, caso os vereadores entendam que não é pertinente, e poderá ser aprovado, caso os vereadores entendam que é pertinente. Deixo em aberto agora para os participantes. Concedo a palavra ao nosso colega Edgar aí. Pois não, Edgar? Boa tarde a todos. Boa tarde. Senhor presidente, pois não? A minha fala era justamente sobre a fala técnica, né, a colocação do projeto. Eu pediria para que ampliasse justamente a zona determinada dos 45 mil metros, a qual o senhor muito bem deixou claro que vai ser somente a fábrica como uma alteração para a área especialmente industrial. Sim. É possível? Conforme eu disse para o senhor,
e para todos, hoje nós vamos se ater somente a dúvidas referente àquilo que foi explicado. A sugestão do senhor pode ser encaminhada diretamente para o departamento e lá vai ser respondido. E você também tem o senhor também tem outros caminhos de entrar em contato com o legislativo para propor aquilo que o senhor entender que seja mais benéfico para a sociedade como um todo. Tudo bem. Aqui eu não saí do tema, né? Tá na tela. A minha pergunta foi, a minha solicitação foi só para uma ampliação, só para nossa identificação. Mas, sim, caso não seja permitido, tudo não, bem. Como eu disse para você, ela é pertinente, porém, ela vai ser estudada pela parte técnica. Hoje, o nosso objetivo aqui, qual é? Dar publicidade ao projeto. Então, nesse meio tempo, quem tiver qualquer tipo de sugestão, discordância ou qualquer outra situação, pode ser encaminhada para a Prefeitura e vocês também podem procurar diretamente o Poder Executivo e os próprios vereadores, que são as pessoas que, de fato, vão acabar aprovando ou rejeitando o projeto. O projeto, em síntese, eu vou passar de uma maneira mais lúdica para vocês. Diminui a taxa de reforço, esse é o principal objetivo, porque, num primeiro momento, foi criada a taxa de reforço com um objetivo. A gente, quando aprovou o plano diretor, sabia que alguns ajustes teriam que ser feitos ao longo do tempo, porque uma coisa é aquilo que está no papel, outra coisa é aquilo que a prática, os usos e costumes demonstram para a gente. Então, baseado na própria população que nos procurou, achou que estava um pouco pesado, a gente entendeu, eu digo, o Poder Executivo, entendeu que era pertinente como uma sugestão e reviu isso. Então, a taxa de reforço está diminuindo. Um outro pontual que acabou dando uma certa dificuldade aí foi que subiu o mapa errado. A lei está correta, a lei não vai ser alterada, e é justo que as pessoas tenham ficado assustadas, porque ia virar industrial. Mas não vai. O que vai ficar industrial é a área que já está industrial. Já tem uma indústria. O entorno, não. E aí, o que ocorre? Nós já temos aprovado aqui uma área industrial. Então, não há interesse do município em colocar aquela área como industrial, porque nós já temos. Agora, as empresas que já estão instaladas, não tem como derrubar elas. A gente acaba deixando só a área dela como industrial e o entorno permanece o mesmo. Pois não? Construir de novo. Não quero isso aí, não. Boa tarde. Boa tarde. A gente está com um projeto aprovado. A IEDA já trouxe para você aí, assinado. E vocês mudaram a lei e a gente não pode construir lá de novo. Uhum. E como que vai fazer isso? É como eu já abri a audiência explicando, hoje os questionamentos são referentes aos 2 projetos de lei que estão tramitando. Qual seria a dúvida do senhor com relação a esses 2 projetos? O projeto já está aprovado pelo Daniel, ele aprovou tudo. Não, esse projeto não está aprovado, ele está aqui na nossa mesa. As dúvidas, hoje é audiência sobre isso. Se o senhor tiver de alguma outra área que o senhor tenha interesse, ou qualquer outra coisa nesse sentido, que o senhor procure os vereadores, o Poder Executivo, ou mande e-mail para o corpo técnico. Hoje, a audiência ela é somente para tratar sobre a taxa de reforço, que está sendo diminuída, e a área e o zoneamento que está sendo alterado.
Então, mas lá vocês tinham aprovado, agora mexerem em tudo e a gente não pode fazer nada, está preso, está travado. Como eu informei inicialmente, hoje é somente sobre, esse não é o momento nem o local para ser tratado desse assunto que é alheio ao projeto que está tramitando. Hoje nós estamos aqui para dar publicidade aos projetos que estão tramitando. Outros projetos de outras áreas, eles seguem outros ritos. Então, se já está aprovado, se está com alguma dificuldade, a prefeitura é o local correto para o senhor entrar com o projeto lá e ver a resposta que eles dão lá. Hoje, a gente está aqui somente para falar sobre a taxa de reforço e alteração desses 2 artigos. Então, você não deu resposta para Ieda. Ele não, entrou mas com requerimento e até agora não foi feita a resposta. Mas é que aqui a resposta só vai vir referente às dúvidas dos 2 artigos. Se o senhor me formular a pergunta referente aos 2 artigos, eu solicito ao corpo técnico para que responda. Pelo que eu entendi, a área do senhor, ou o pleito do senhor, não está contido nesses 2 artigos que a gente veio demonstrar aqui hoje. A gente pode abrir uma nova audiência, a gente pode abrir uma nova conversa específica para a questão do senhor, que não está correlata com os 2 artigos que estão sendo alterados. Bom, alguma mais pergunta? Pois não. Pois não. Ele ali, ó. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Reginaldo, Cinto. O meu motivo é devido ao que aconteceu, tá? Eu sou um dos que estava sendo, vamos dizer, prejudicado, tá? E eu queria, antes de eu falar alguma coisa, eu queria falar para o senhor, nesse artigo, nesse plano que o senhor está fazendo, que foi mudado, que o senhor revisse essa área nossa, tá? Que ia ser industrial, não vai ser mais. E o senhor colocasse, reenquadrasse dentro de um artigo que é onde a nossa chácara, o sítio do Fávero também, na Marilisa, pudesse ser utilizado como, pudesse fazer uma construção, pudesse fazer um ponto comercial, alguma coisa assim, que não viesse afetar a nossa área. Por quê? Essa chácara, ela foi do fundador daqui de Jumirim, Manuel Novaes, onde os nossos antepassados compraram com muito custo. Tanto nós trabalhamos nela, eu trabalhei nesse tempo dessa terra, e eu não aceito que fosse mudado. Ponto. Tá? Então, eu queria que vocês revissem se a gente pudesse fazer, vocês fizessem um plano onde a gente pudesse ter a liberdade de trabalhar, de construir algo dentro lá que não fosse fora da lei do município. Agora eu quero fazer uma pergunta para o presidente, tá? Eu queria saber como que vocês, não passou pela mão de uma pessoa, passou pela mão, acho que do legislativo, do executivo, como que vocês conseguiram colocar, como lá seria uma área industrial? Então, nós ficamos chocados com essa situação. Por quê? Se passou na mão de uma pessoa só pode errar, mas passou na mão de muitos. Então, se nós não manifestássemos naquele dia, mandando o e-mail, o que iria acontecer? De repente, quando a gente fosse recorrer atrás, a lei já estava aprovada. E como que nós ia justificar que a nossa área não ia ser industrial? Então, eu queria que fosse assim, uma coisa aberta, verdadeira, porque a gente está lutando por uma coisa que é nossa, não estamos para discutir, nós estamos lutando pelos nossos direitos, que é a Chácara Cinto, que já tem mais de 100 anos, eu faz há 59 anos que eu moro nesse lugar. Então eu fiquei tão entristecido de saber que com tanta gente, tem um erro tão grande, é uma lei. Como é que vocês podem errar numa dessa? Porque não foi uma pessoa, foi várias pessoas. E se nós não justificássemos, não mandasse e-mail, nós teríamos perdido o nosso direito
de votar, de cidadão? Porque se não há manifesto, quer dizer, depois a gente não podia recorrer. Sabe por que eu falo isso? Porque nós já passamos isso quando nós entramos no outro governo, há tempos atrás, contra o IPTU, que nós pagamos o INCRA, tudo certinho, nossos impostos, tudo certinho, e quando nós fomos justificar, eu justifiquei 3 vezes, não só eu, como a Marilisa, mas os meus primos, que faz parte da chácara, nós justificamos 3 vezes na época, para isentar do IPTU, e foi negado. Aí teve uma sessão de Câmara aqui, que a gente teve que vir falar novamente, para que eles vissem que estava certo o papel que nós mandamos. E aí depois eles mudaram toda a conversa. Quer dizer, nós estamos fazendo o que é certo. E as autoridades estão fazendo o que é certo? Obrigado pela oportunidade. Pois não. Eu tive a oportunidade de ligar para o senhor, já havia explicado para o senhor que a gente já tinha visto o equívoco e que, na audiência pública, seria o local apropriado para a gente demonstrar a alteração. A lei não foi alterada. O que foi alterado foi só o mapa. Então, a lei está correta. Foi anexado o mapa erroneamente. E a gente percebeu, tanto é que percebeu que fez alteração. Agora, a gente não sabia exatamente quais eram as pessoas que já estavam sabendo desse projeto de forma errada. Mas como já no dia seguinte, ou em 2, 3 dias, já ia ter audiência, que era o momento, eu tive o cuidado de ligar para as pessoas que mandaram e-mail aqui. Só não respondi os e-mails de hoje, porque eu imaginava que as pessoas estariam aqui. Agora, erros, falhas ocorrem. E a gente está aqui justamente para isso. Uma coisa é você subir um projeto, outra coisa é ele ser aprovado. Então, subir o projeto não tem efeito nenhum. O efeito ele só se dá depois que ele é aprovado. Isso não, senhor. Porque a gente, como eu disse para o senhor, como eu tive o cuidado de ligar para o senhor, como eu disse no telefone, a gente já tinha identificado. Em novembro, só agora que nós mandamos o manifesto que vocês falaram que erraram. Não, a gente Será? não. O projeto, eu vou explicar como que funciona o trâmite. O projeto sobe, ele tramita, não tem assinatura. E a iniciativa não é minha e nem do Poder Legislativo. A iniciativa é do Poder Executivo. Mas foi assinado pela Câmara. Ele tramita. Ele não foi assinado, ele não tem valor nenhum. O valor ele tem após aprovado. Conforme eu disse para o senhor, a partir do que ela explicou para a gente tem algumas opções. Qual que são as opções? Baixar o projeto e pedir alteração. A segunda opção é rejeitar o projeto. Olha, eu não concordo, vamos rejeitar o projeto. A terceira opção é aprovar. Então, a gente já tinha identificado que o mapa estava errado. Ligamos e falamos, olha, a gente precisa trocar o mapa, porque o mapa não é esse. Nesse meio tempo, vocês mandaram e-mail. E eu tive o cuidado de ligar para quem eu consegui ligar para acalmá-los. Mas hoje é o momento oportuno para discutir, para ter ciência do projeto. A partir daí que nós, vereadores, vamos nos movimentar com relação ao pleito da sociedade. E com relação às outras sugestões do senhor, elas são pertinentes, o senhor encaminhe por e-mail que, a qualquer momento, ele pode ser visto, pode subir no gabinete do prefeito, faça a sua sugestão, e nós todos aqui estamos abertos à sugestão. Eu não moro naquela área, quem mora naquela área é vocês são os mais interessados, então vocês têm todo o direito de querer fazer com aquela área lá o que vocês bem entenderem, desde que não conflite com o interesse da prefeitura. Mas, estando de comum acordo, estando tudo certo, para a gente, se é uma área que vai ficar industrial ou não, se a própria população não tem nenhum problema, ótimo. Agora, aqui,
teve erros. Aqui todos nós, 100%, somos passíveis de erro. Então, eu não vejo nada além. E não passaria. Por quê? Porque, além da gente já ter visto, hoje seria o momento oportuno para explanar. E é a partir da audiência que as coisas acontecem. Por um lapso temporal de 1, 2 dias, aconteceu tudo isso. Mas, se o projeto tivesse... ele tivesse... Como que eu posso dizer? Se ele tivesse uma outra característica, ou se a lei tivesse errada, também não teria problema. A gente baixaria o projeto, editaria, faria tramitar de novo e segue para aprovação. Então, assim, não há prejuízo nenhum na área de vocês, não vai modificar nada na área de vocês, e falar que ele seria aprovado ou errado é uma conjectura no campo hipotético. A gente não tem como falar que isso, de fato, iria acontecer. O senhor pode até ter essa sensação. Eu tenho uma sensação completamente oposta, porque eu já tinha visto, antes mesmo da audiência, a gente já tinha visto. Já tinha visto e estava solicitando um mapa novo. Agora, a lei está correta, então a lei nem vai ser alterada. Tá, deixa eu fazer uma outra pergunta. Por que quando vocês, vamos dizer, foi o erro, mas vocês viram, por que quando vocês demarcaram essa área, vocês não conversaram com os proprietários do terreno? Se concordava ou não? Porque não teve alteração. Não, agora não teve mais. Não, ela não teve alteração desde o início. Mas estava demarcada. Como eu disse para o senhor, subiu o mapa errado. Somente isso. Mas tá, antes de você fazer a demarcação, por que vocês não foram ver com os proprietários do terreno? Porque não teve alteração. Entendeu? Se tivesse sido aprovada com esse mapa demarcado... e valeria a lei. Apenas depois que tivesse a lei feita, não, a gente ficasse sabendo como seria. A lei está correta. E isso que a senhora está dizendo é muito importante, mas ela está no campo hipotético. E se acontecesse? Não aconteceu, nem foi aprovado, e sim, hoje é o momento oportuno. Se acaso... não há interesse da prefeitura. Toda e qualquer... Se você não manifesta, como que nós podíamos justificar? Aí vocês iam falar, você não participou, você não manifestou. Veja. É uma lei. Eu entendi. Boca a boca, isso, é lei. Eu entendi. Se o senhor, eu tive o cuidado de ligar para o senhor. Sim, e já expliquei. Aí, se tiver mais alguma dúvida com relação ao projeto, agora, as sugestões, as colocações são pertinentes, é justa da parte de vocês, encaminhem, subam no gabinete, o nosso vice-prefeito está presente, eu vou encerrar a audiência caso não haja mais pergunta, e vocês podem conversar à vontade, inclusive propor essas alterações, ideias que vocês tenham. Boa tarde. Eu escutei, tudo bem? Como o Richard já disse, o presidente, tudo que foi vindo para a Câmara para ser feito, aí foi um erro. Eu cheguei agora há pouco, faz 3 minutinhos, mas como você perguntou, o que vai ser alterado já foi comunicado aos proprietários, né? Só foi comunicado as alterações. No seu caso, não foi comunicado porque não tinha alteração. Foi um erro do mapa. Foi uma falha técnica, na verdade, perfeito, na geração do projeto. Mas na lei, ela permanece, se você ler a lei, o seu lugar está igualzinho, não tem alteração alguma. Não. Antes mesmo. Só o mapa está errado. Tá ok? Tá bom. Aí, como a gente já explicou, e também para dirimir toda a situação, não há interesse da prefeitura que aquela área se torne industrial. Mais alguma pergunta? É só uma colocação. Desculpa. Como que é o seu nome? Reginaldo. A audiência ela é feita para isso mesmo, para tirar as dúvidas. Então, veio aqui o projeto, né? O projeto de alteração dessa lei 136 e 137.
E todos os questionamentos é feito agora. Então, não foi aprovada essa lei. A lei, desde o começo, é feita num sistema que era um sistema específico que já estava demarcado a área. Só que daí ela é por camadas. É um sistema que chama QGIS. E ele é por camadas. E são desenhinhos coloridos e uma camada substituiu a outra. Tanto que por isso que não foi comunicado ao senhor, que, como o Ivan mesmo falou, essa área não era para ter sofrido alteração. Então, quando você gera o PDF, acabou com uma cor, substituiu a outra, mas não ia ser alterado. Foi um erro técnico que a Mirelle corrigiu do sistema na hora de gerar o PDF, acabou não alterando, porque são cores parecidas, e em momento algum ia alterar a área do senhor, como todo mundo já explanou aqui. E a audiência é para isso mesmo, né? Quando a gente vai fazer alteração de plano diretor ou alguma coisa que vai mexer com a população, é feita para que apareça os questionamentos e as dúvidas. E tudo isso pode ser encaminhado para o e-mail de obras, que depois a Mirelle, como técnica, vai fazer a análise e dar a devolutiva para vocês. Tá bom? Completando aqui, Reginaldo, nós do Executivo, toda a equipe técnica, nós estamos à sua disposição. O que você precisar de ir lá, conversar conosco, levar suas sugestões aí do seu, que é pontual, né, da sua área, nós estamos à disposição. Tá bom? Mais alguma pergunta? Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a participação de todos e declaro encerrada a presente audiência. Boa tarde a todos.